Neste vídeo discutiremos aspectos importantes da rinoplastia primária. Qual o conceito mundial sobre a melhor técnica hoje utilizada para a realização da rinoplastia? A melhor técnica atualmente para a realização da rinoplastia é a técnica estruturada, preferencialmente realizada pela via aberta. Na técnica estruturada, existe um fortalecimento do esqueleto remanescente após a sua escultura, com vigas de cartilagem e pontos de fixação, fazendo com que o nariz, ao final da cirurgia, tenha uma estrutura esculpida, porém fortalecida, e mais resistente, então, às forças de cicatrização e às forças respiratórias que tendem a estragar o resultado a longo prazo. Dessa forma, a técnica estruturada ela é mais confiável do que a técnica redutora, que é uma técnica que possui cerca de 100 anos de idade. Como é feita a abordagem dessa técnica? A abordagem dessa técnica é feita através da via aberta. Ela pode ser feita através da via fechada, que é uma via de acesso apenas por dentro das narinas, mas a via fechada não oferece visualização completa e irrestrita do esqueleto do nariz. Então, realizando a via aberta, você desencapa o nariz como se fosse o capô de um carro, expondo totalmente o esqueleto das cartilagens. Dessa forma, é muito mais fácil e preciso realizar a estruturação do esqueleto do nariz com vigas de cartilagem e pontos de fixação. Quais as principais diferenças entre a técnica estruturada e a redutora? As principais diferenças realmente são em termos de estabilização. As duas técnicas possuem um componente redutor. Então, nas duas técnicas você vai entrar no nariz, cortar ligamentos, diminuir cartilagens quando necessário. A diferença é que na técnica redutora a cirurgia termina por aí. Na técnica estruturada existe uma primeira fase que é redutora, seguida de uma fase de estruturação, quando você usa enxertos de cartilagem para fortalecer as cartilagens nativas do paciente que sobraram após a escultura e pontos de fixação para reconstruir os ligamentos entre as cartilagens. Então a grande diferença é que na técnica estruturada existe uma segunda etapa na cirurgia, que é o fortalecimento da estrutura remanescente do nariz. Qual a principal fonte de enxertos da rinoplastia primária? A principal fonte de enxertos deve ser sempre o septo, porque o septo já se encontra no nariz. Dessa forma, é nossa obrigação lesar ou causar o menos possível de dor e de problemas ao paciente. Então, se é possível utilizar a cartilagem que já está no nariz, é melhor para o paciente. Adicionalmente, o septo é uma cartilagem naturalmente reta, fácil de esculpir, tem boa rigidez estrutural e tem uma consistência muito parecida com as cartilagens nativas do nariz. É possível, em uma rinoplastia primária, o paciente não ter septo suficiente para esculpir os enxertos? Em que casos isso acontece? É possível acontecer esse fenômeno. Existem pacientes caucasianos, pacientes brancos, que não têm septo suficiente, embora isso seja muito raro. Agora, pacientes que necessitam de muita cartilagem na sua rinoplastia primária, pois necessitam de um grande aumento no nariz, isso em geral são pacientes negros ou de origem oriental. Esses pacientes em geral precisam de aumento de dorso no perfil, aumento de projeção da ponta, sendo necessário muita cartilagem para isso. É muito raro nesses dois tipos de paciente haver cartilagem suficiente do septo para realizar tudo o que é necessário. Então, nesses pacientes, ou seja, orientais e negros, é mais provável a necessidade da utilização de cartilagem de costela, mesmo sendo em casos primários. Qual a idade mínima necessária para se submeter a essa cirurgia? A rinoplastia ela pode ser realizada a partir dos 16 anos, quando existe toda uma maturidade do esqueleto, quer dizer, todas as cartilagens cresceram até o seu final, e existe uma estrutura emocional por parte do paciente já relativamente bem constituída, para que o paciente consiga interpretar e lidar com as mudanças que a cirurgia vai propiciar em termos de imagem corporal. Em todos os casos é necessário realizar fratura óssea? Não, a fratura óssea só é necessária quando existe uma implantação muito larga dos ossos nasais na face. E isso é julgado a partir de fotografias e ao exame físico.
Basicamente, a distância entre a implantação dos ossos deve ser entre 80% e 100% da distância entre os olhos. Então esse é o critério que nós utilizamos para indicar ou não a fratura óssea no nariz.